Uma vez conectados, sempre conectados. A vida no universo holográfico. Portanto, aqui estamos, todos parte deste grande holograma chamado Criação, ou seja, o eu de todos nós. Tudo é uma encenação cósmica e não há nada a ser você. Ver um mundo em um grão de areia e um céu numa flor selvagem é ter o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. Na última sessão, os experimentos fizeram menção a um mistério que nunca foi resolvido. Parte da prova de que a matriz divina realmente existe foi dada quando duas coisas que estiveram unidas em dado momento, dois fótons, o DNA e os fótons, ou doador e seu DNA, atuaram como se ainda estivessem conectadas uma à outra, embora estivessem separadas por distâncias que variaram de poucos metros a centenas de quilômetros. A pergunta é: por que isso aconteceu? Foi um fato real ou tratava-se de um holograma? Todos nós já ouvimos que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Sendo uma pessoa mais propensa a memorizar imagens, sei que isso é verdadeiro no meu caso. Por exemplo, ver uma demonstração de como dar partida no motor do meu carro é muito mais significativo para meu entendimento do que ler páginas de um manual. Descrevendo por que os pistões se movimentam e as velas soltam faíscas quando aciona a ignição. Captando o cenário mais amplo, sempre posso voltar para tentar compreender os detalhes verificar se ainda são importantes, pois algumas vezes quero apenas dar partida no meu carro. Suspeito que não sou o único a funcionar dessa maneira. Embora nos encontremos no mundo de alta tecnologia e manuais sobre como fazer, e de tutoriais informatizados sobre por que algo é como é, uma experiência direta
é ainda o melhor modo de explicar uma nova ideia claramente. Um belo exemplo de uma experiência desse tipo é a concepção que temos da ideia de holograma. Os hologramas têm sido usados para pesquisas desde que foram descobertos no final da década de 1940. Desde essa época, entretanto, o que somos e como as coisas funcionam significou bem pouco para uma pessoa sem formação técnica. Isso até que o lançamento do filme Guerra nas Estrelas fosse lançado em 1977. Em uma cena central do começo do filme, assistimos à representante de um planeta inteiro a princesa Leia suplicando ajuda para salvar seu povo. Ela codificou sua mensagem na forma de um holograma digital que foi guardado na memória do R2-D2. O androide que cativou o coração e a mente das audiências pelo mundo todo. Enquanto a princesa Leia permanecia uma parte do universo, o R2-D2 levava sua imagem holográfica para outro mundo de uma galáxia distante, muito distante. A mensagem permaneceu secreta até que um jovem guerreiro, Luke Skywalker, o persuadiu a entregá-la. Com os recursos cinematográficos mais avançados da época, os espectadores assistiram a cena estonteante do androide R2-D2 atendendo a solicitação da princesa e projetando sua imagem miniaturizada na sala, como se ela estivesse lá pessoalmente. Repentinamente, sua imagem animada apareceu pedindo socorro em pleno ar. Como ela parecia ter 3 dimensões, os espectadores tiveram a sensação de que estavam presentes na mesma sala com ela, que poderiam tocá-la com a mesma facilidade, que podiam pegar no braço do espectador da poltrona ao lado. Entretanto, se fizessem isso, simplesmente fariam gestos através do ar. Ela é apenas um holograma para muitas pessoas da década de 1970. Esse foi o primeiro contato com projeções holográficas.
e com a semelhança impressionante dessas projeções com cenas reais. Também nos possibilita vislumbrar como poderão ser nossas chamadas telefônicas em um futuro não muito distante. Mesmo hoje, depois de décadas, a simples menção da palavra holograma ainda traz viva a lembrança da princesa Leia. Para todos os efeitos e finalidades, um holograma geralmente é considerado como sendo uma figura uma imagem tridimensional que aparenta ter vida quando é projetada de determinado modo. Ou quando é vista sob certas condições de iluminação. Conquanto a interpretação de filmes seja um dos possíveis exemplos do que um holograma pode produzir, há muito mais em jogo do que uma simples fotografia. O princípio holográfico pode ser um dos mais simples, embora menos compreendidos fenômenos da natureza. Ao mesmo tempo, ele poderia ter o maior de todos os potenciais para fazer mudanças, mesmo nas maiores escalas possíveis, dentro de um cronograma desconcertante para a mente. Para aplicar esse poder em nossa vida, entretanto, devemos compreender exatamente o que é um holograma e como ele funciona. Tratando primeiramente do que está em primeiro lugar, exatamente o que é um holograma. A imagem holográfica existe inteiramente dentro de cada fragmento de si própria, não importa em quantas peças esteja dividida. Esta ilustração ajuda a transmitir a ideia de que, mesmo tomando-se uma parte extremamente pequena do universo, sejam as 4 partes acima ou uma galáxia inteira, um homem ou um átomo, cada segmento espelha o universo inteiro com a única diferença de representá-lo em escala menor. Se pedíssemos aos cientistas para explicar o que é um holograma, eles provavelmente atenderiam ao pedido, descrevendo-o como sendo um tipo especial de fotografia em que a imagem na superfície repentinamente parece tridimensional ao ficar sob a incidência de iluminação direta. O processo de criação dessas imagens implica
em usar a luz do laser de tal modo que a figura se distribui sobre a superfície inteira do filme. Essa propriedade de distributividade que faz com que o filme holográfico seja tão especial. Toda a superfície passa então a conter a imagem inteira, exatamente como foi vista originalmente, salvo pelo fato de estar em escala reduzida. Em outras palavras, cada fragmento é um holograma. Se a figura original for dividida em um número qualquer de peças, cada uma, mesmo que seja muito pequena, ainda mostraria uma vista inteira da imagem original. Assim como a experiência de dar partida no motor de um carro demonstra de maneira eficiente como ele funciona, para entender um holograma, nada melhor do que examinar um de seus exemplos. Na década de 1980, vários marcadores de livro, hoje ícones de colecionadores, apareceram no mercado usando a tecnologia da holografia. Cada um deles era feito de uma tira reluzente de papel prateado, com a aparência, ao primeiro olhar, de uma folha aluminizada brilhante. Entretanto, conservando o papel diretamente sob uma luz brilhante, inclinando-o para frente e para trás, alguma coisa acontecia diferenciando bastante esses marcadores de livro dos marcadores mais tradicionais. Repentinamente, as imagens na folha metálica pareciam ganhar vida. Como se estivessem pairando no ar acima do papel propriamente dito. Como o marco inclinava-se para um lado e depois para o outro, a imagem permanecia presente, tridimensional e aparentemente viva. Lembro-me de várias versões diferentes dessas. Havia a do rosto de Jesus, a do corpo de Nossa Senhora, a de um golfinho saltando sobre uma pirâmide, e aquela de um botão de rosa em pleno desabrochar. Com um desses marcadores em mãos, era possível fazer uma experiência autodemonstrativa do funcionamento do holograma. Cabe aqui uma palavra de advertência. A desvantagem é que o marcador de livro seria destruído no processo.
Tendo consciência disso, cortava-se com a tesoura o bonito e brilhante marcador de livros. Obtendo centenas de peças de formas variadas. O menor dos fragmentos era então cortado de novo em uma peça mais fina ainda. Se o marcador de livros fosse um holograma verdadeiro, seria possível olhar para esse minúsculo ponto do marcador com a ajuda de uma lupa, distinguindo-se assim a imagem inteira, com a diferença apenas da menor escala. Isso acontecia porque a imagem estava presente em todos os locais do marcador. Princípio 13. Na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes desse objeto espelham o objeto inteiro. A Matriz Divina, Greg Brady.